Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada, nós estávamos fazendo lá o mapa mental do capítulo 13, né? E hoje a gente vai finalizar o capítulo 13. Eu ia fazer, né? Eu peguei tudo para fazer terminar lá o mapa mental, né? Só que o livro de vocês traz muita imagem, então eu decidi não trazer o mapa mental. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês vão lá na página 49. Se alguém quiser ler, fica à vontade de falar aí, eu aí. Mas eu posso ir lendo. Já tô acostumando. É que vocês não querem ler, vocês estão me enganando. De certo que a maioria não leu nunca mais nadinha. Mas em voz alta. A gente já falou tudo de antes, tá? Naquela aula da semana passada. Quem não se lembra, dá uma olhadinha na aula de novo, tá, gente? Dá uma recapitulada lá e lê o capítulo. É sempre fundamental. Pelo menos uma vez você tem que ler o capítulo, tá, gente? Até porque esses conteúdos vai ser difícil de voltar, mesmo quando a gente voltar para presencial. Então, eu indico que vocês se esforcem em estudar de casa, porque é o que a gente tem, né? Às vezes a gente tem que adaptar, né, com a nossa realidade. E a gente está falando ainda no capítulo 13, sobre a parte vegetação, solo, né, os aspectos físicos da região norte. E aí, aqui a gente vai falar sobre o solo, né? O solo na Amazônia, em sua formação, é pobre. Isso é um fato muito importante, tá? Ele é pobre em nutrientes. Isso é um dos motivos que os desmatamentos na região são tão graves, né? Porque quando você desmata a vegetação nativa, acaba que o solo vai ficar exposto, tá? E aí não cria nada, porque o solo já é pobre naturalmente. Como então? Tá. Já que resulta em maior dificuldade de reestabelecimento da vegetação. Mas aí vocês podem me perguntar, como que há tantas árvores, então, e árvores tão grandes na Amazônia se o solo é pobre, professora? Além do condicionamento do clima úmido na região, há a presença de uma camada de matéria orgânica. Gente, a gente não acabou de falar que tem várias árvores grandes, né? A vegetação de lá é muito rica. Então, essas árvores caem suas folhas, caem os galhos, os animais morrem, né? Toda a matéria orgânica se decompõe, formando ali alguns humus, né? E itens que enriquecem o solo. Mas se não tem mais vegetação, o solo fica pobre de novo, que é o natural dele. Então, essa matéria orgânica formada por galhos, folhas, flores, né? Frutos, animais em decomposição, acima do solo, que o protege contra o calor, mantendo a umidade. Então, se você pensar, né? Lá tem árvores de mais de 20 metros de altura. Se você já viu um prédio, né? Qual que é o tamanho de um prédio de 20 metros? É a árvore lá. E aí, várias dessas árvores, elas barram o sol. Então, abaixo das árvores é uma região bem úmida, né? Então, mantém a umidade, já tem as folhas de decomposição. Isso vai melhorando ali o solo, né? Fornece todos os nutrientes necessários, além da chuva, né? Para o desenvolvimento de grandes espécies vegetais. Essa camada é chamada serrapilheira. É o nome dessa camada, né? Que é criada pelas vegetações orgânicas, tá? Melhorando o solo também, mantendo a umidade, enfim. Solos férteis são encontrados às margens dos rios. Então, existem sim solos férteis, mas não é na região toda, né? Lembra que essa região é uma região extremamente quente. A gente está falando de uma floresta, de uma mata equatorial. Lembra? O Equador está bem ali, então tem muita incidência de raio solar, né? Pois esses, ao longo do seu curso, transportam nutrientes provenientes de outras localidades. Depois de uma cheia, os nutrientes ficam depositados nas áreas de várzea, né? Então, o rio traz esses nutrientes e aí ele enche. Quando o rio abaixa, esses nutrientes ficam ali no cantinho, né? E ali também tá criando toda a parte de a área ali ela vai ficando mais fértil, né? Aí as erosões aparecem com mais frequência. Sim, se acontece o desmatamento, com certeza, porque não tem nada que segura o solo, né? A gente já vai falar sobre isso mesmo, aqui nesse capítulo. Além disso, eu pulei uma parte enorme, né? Transformando nutrientes. Tá. Quando a floresta é destruída, o regime das chuvas abundantes
distribuídos regularmente ao longo do ano, prejudica o solo, favorecendo a erosão e o assoreamento dos leitos dos rios. Ou seja, se não tem ali a vegetação nativa que foi retirada, né, para poder segurar a água, né, a água desce sozinha, e isso, se o solo não está seguro pelo tipo de vegetação, pelas raízes das plantas, né, o solo vai também. Então, isso acaba gerando um assoreamento, por exemplo, né? Além disso, uma vez retirada a serrapilheira, as áreas desmatadas podem ser impróprias para a agricultura, potencializando a degradação ambiental. Apesar de sua aparente uniformidade, a floresta amazônica apresenta uma diversidade de associações vegetais que podem ser agrupadas em 3 padrões básicos. Existem outros, mas esses aqui são os básicos, tá? Os quais variam conforme o regime de inundação dos rios. E aí você tem, né? Vocês podem grifar esses 3 tipos, né? Que são os principais. As matas do Iguapó, né? Que tem aqui embaixo, ó. Tá vendo que a área da raiz dela tá até submersa, né? Ocorre em terras constantemente alagadas, em terrenos baixos, às margens do rio. Suas maiores árvores atingem 20 metros de altura, né? Com ramificações baixas e densa, tá? Depois nós temos aqui as matas de várzea, localiza-se aqui, ó, em terrenos prioritariamente alagados por ocasião das cheias que ocorrem nas regiões. Então, se essa água desse rio sobe até aqui, tá vendo? O nível que pode chegar água em época de cheias, né? Alagando. Tá. Suas árvores são de grande porte, né? E as matas de terra firme. A água não chega aqui, tá vendo? Ocorre em terras mais altas e por isso são isentas de qualquer inundação. Suas árvores atingem entre 60 a 65 metros. Pensa o tamanho de um prédio desse, o tamanho da árvore. Suas copas retêm cerca de 95% dos raios. Então, os raios solares, lembra que a gente falou de uma zona equatorial? Né? Os raios, eles ficam aqui, né? Não entram muito, porque é uma vegetação alta, densa, que segura esses raios solares, tornando o interior da floresta escuro e úmido. E aqui vocês estão vendo, né? Solo sedimentar recente da várzea, e aqui tem várias estruturas, se tira a vegetação, essa estrutura ela vai descendo, né? Apenas o solo, porque não tem nada que segure ele nesse aqui. Tá vendo por que não dava, né, para fazer o slide? Tipo, dava, mas as imagens do livro estão bem legais já. Biodiversidade na Amazônia. Por milênios, vou ler no meu livro. Por milênios, a região da Amazônia passou por uma série de transformações geológicas e climáticas que deram origem à riquíssima biodiversidade observada atualmente na floresta amazônica. Banhada por intensa luminosidade que praticamente aquece por igual durante o ano todo, né? Já que não existe muitas. Lembra que zonas que são muito na parte equatorial, fica muito mais tempo quente, né? Então é bem distribuidinho assim. Durante todo o ano. E alimenta-se por um completo sistema hidrológico. Essa floresta equatorial, em grande parte localizada em território brasileiro, abriga diversidades das espécies vegetais e animais do mundo. Muitas delas existem apenas nesse bioma. Se a gente observar, por exemplo, nesse sistema hidrológico que ele está falando aqui, a principal bacia hidrográfica do mundo está aqui. Então, você considera outros rios também, né, que fazem parte, o que garante com que essa biodiversidade se mantenha, né? Embora muitas dessas espécies sejam emblemáticas da região norte e outras tantas sejam bastante conhecidas pela população local, estima-se que existem várias espécies animais e vegetais ainda desconhecidas. Muitas delas, inclusive, podem estar em risco de extinção, em razão dos elevados índices de alterações do meio ambiente, né, do ambiente natural, provocado pela ação humana. Se você pensar que quem aí gostar, né, da área de biologia, de estudo dos animais, vocês podem ir lá tentar catalogar, né, esses animais, até para definir se está ou não
em zonas que são de extração, de madeira, né? Para diminuir o tipo de desmatamento, para diminuir o tipo de de animais que estão em risco mesmo, né? E, gente, não dá para ver nadinha disso aí. Vocês vão lá na página 51. Nossa, totalmente transparente. Os números impressionantes, né, da diversidade da Amazônia brasileira. Os números são aproximados, né, e se referem apenas às espécies conhecidas. Cientistas estimam que existe ainda um número imenso de espécies desconhecidas. E aí, alguém está afim de ir lá conhecer? Descobrir novas espécies na Amazônia? A riqueza da flora amazônica compreende aproximadamente 30 mil espécies. Cerca de 10% das plantas de todo o planeta estão lá. São quase 5 mil espécies de árvores, com troncos maiores que 15 metros, enquanto na América do Norte existem cerca de 650 espécies. Olha, 5 mil espécies de árvores com esse tronco maior que 15 metros, né? Na América do Norte, no território todo, não chega nem a 1.000 espécies. A diversidade das árvores varia entre 40 e 300 espécies diferentes por hectare, enquanto na América do Norte está entre 4 a 25 espécies por hectare, tá bom, gente? E aí nós temos alguns exemplos. Os peixes, né? O mundo é um dado desconhecido quantos peixes existem no mundo, mas na Amazônia estima-se que o número de espécies de peixes para toda a bacia seja maior que 1.300, né? Quantidade superior à encontrada nas demais bacias do mundo. Apenas no Rio Negro já foram registradas, só no Rio Negro, tá? 450 espécies. Em toda a Europa, as espécies de água doce não passam de 200. A gente está falando de um único rio que tem diversas espécies, mais que o dobro, né? De um continente inteiro, que é a Europa. Répteis, né? No mundo tem aproximadamente 6 mil, e na Amazônia, só na Amazônia, 240 espécies. Borboletas no mundo, 7.500 catalogadas, né, gente? Amazônia, 1.800. Aves, 9.700 espécies de aves, e na Amazônia existem 1.000 espécies catalogadas. Abelhas, né? No mundo existem 30 mil, e na Amazônia, 3 mil. Anfíbios, no mundo, 4 mil, na Amazônia, 163. Mas com certeza tem muito mais, porque é muito difícil de catalogar anfíbio, né? Existem muitos pequenininhos, é difícil de encontrar eles. Mamíferos, mundo, 4.650, né? Na Amazônia, 311. Tá. Tudo bem aí, gente? Vocês estão aí? Estão comigo? Faz um joinha aí para saber que vocês estão comigo. Eu tenho visto que vocês estão saindo muito cedo. Eu nem terminei a aula, vocês já saíram. A aula hoje vai ser rápida, eu acredito, porque não tem muita coisa. A ameaça à biodiversidade da Amazônia, né? Com a decisão do governo militar de ocupar definitivamente a Amazônia, teve início a intensa devastação das florestas na região entre as décadas 60 e 80, né? Com o posterior avanço das fronteiras agrícolas e a ocupação das terras da Amazônia pelo agropecuária comercial, a pressão pelo desmatamento aumentou. Gente, isso daqui a gente já falou no capítulo anterior, né? Toda essa pressão para gerar cada vez mais desmatamento, para produzir, para poder criar indústria, para aumentar o espaço de plantio, né? E de estradas. Além do desmatamento, com a consequente perca da biodiversidade, a abertura de rodovias, a exploração mineral, a agricultura comercial e a construção de hidrelétricas e de cidades levaram a um aumento de ocupação populacional, ou seja, aumentou a população, né? Tudo isso acarretou outros problemas ambientais na região, como a poluição das águas, das terras, né? E a produção de lixo e de esgoto, a maior parte sem um destino correto. A gente estudou até há 2 capítulos atrás, que, tipo, só o Sudeste tem realmente um plano, né, de direcionar esse esgoto, esse lixo, para um sentido melhor. E ainda assim, está muito longe de ser o ideal, que seria 100%, né? Acho que era só 60% que a gente tinha visto. Outro grave ameaça à Amazônia é a exploração ilegal de madeira, com certeza, né? Apesar das pressões internas e externas pela concentração de desmatamento na Amazônia e de alguns ganhos, como a criação de áreas de proteção ambiental na região,
As ameaças de degradação têm avançado em ritmo acelerado, até porque falta o território é muito grande, falta gente suficiente do IBAMA que vão lá, eu ia falar controlar, mas não sei se é exatamente essa palavra, mas pode ser. Cuidar mesmo, né, para garantir com que as áreas não estejam sendo desmatadas e assim garantir que os animais continuem no lugar, né, que as plantas continuem no lugar. Além do que, falta muitas leis que ajudam, né, o meio ambiente. Então, que, por exemplo, se alguém desmatou, tantos anos de cadeia ou uma multa bem alta, a maioria das pessoas nem tem medo, porque não vai ser pego e se for pego não vai pagar muita coisa, né? Os dados oficiais sobre o desmatamento na região, elaborados no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mostram que no ano de 2017 foram eliminados cerca de 6.947 quilômetros quadrados de floresta na região. Só em 2017, tá, gente? Uma área equivalente ao território da França inteiro. Apesar da gravidade desses dados, alguns setores da sociedade apontam que eles podem ser ainda maiores, porque isso é só o que eles conseguiram catalogar, né? Cada vez vai ficando mais fácil de catalogar tudo isso, porque existem drones, existem imagens de satélite, né? Mas ainda falta muito investimento brasileiro para poder garantir com que em tempo real, por exemplo, as pessoas consigam ver se o número está sendo desmatado, se realmente está sendo desmatado, né? E algo mais próximo, porque olha só, isso porque os levantamentos oficiais identificam apenas as áreas onde a floresta foi completamente retirada, né? Então sai na imagem do satélite. As degradações provocadas por atividades madeireiras, queimadas, não entram na conta, porque demora, porque é só um ambiente muito curto, entendeu? Então, nem entra nesses dados que a gente está falando aqui, tá? Mas se todo mundo tirar um pouco, não sobra nada para ninguém, né? Então, aqui, ó, de 1984 para 2011, né? As áreas de plantio e o quanto foi aberto ali da floresta amazônica. A Amazônia é legal, que a gente falou na outra aula, né? Taxa de desmatamento. Isso aqui tá por quilômetro quadrado e esse aqui é ano, né? Tá, né? Então, essa época aqui, ó, acredito que de 1900... depois de 2009 começou a dar uma diminuída, né? Na questão do desmatamento, porque ele subiu aqui, ó, 95 parece até que tornou legal, né? O tanto que foi desmatado, mas aí foi diminuindo. 2012, 2013 diminuiu bastante, e aí já tem tido aqui um movimento de subida de novo, que é o nível de desmatamento, né? Proposta para um desenvolvimento sustentável. A gente fala bastante, né, desenvolvimento sustentável. Página 54. Se até o início do século XX a região norte estava praticamente esquecida, o que contribui para a preservação da Amazônia, hoje não é assim. A região abriga uma população de cerca de 18 milhões de habitantes, que precisam ter uma qualidade de vida assegurada. Por isso é preciso buscar o desenvolvimento econômico, diminuindo as desigualdades em relação a outras regiões do país, mas ao mesmo tempo garantindo a manutenção dos recursos ambientais na região. Aí a gente fala de desigualdade, desenvolvimento sustentável, não tem como. O desenvolvimento sustentável, que a gente já está falando de geografia, em filosofia, né? A gente descreveu o que? Você desenvolver, garantir, né, tudo que a gente precisa, sem acabar com tudo para que as próximas gerações também tenham, não é só para a gente, né? Então a gente precisa balancear isso. Como ter um desenvolvimento, qualidade de vida, uma situação assegurada para a população, sem acabar com o meio ambiente, né? E aí a gente fala de desmatamento, produção de lixo, é o número de pessoas que aumenta, então consome água, consome mais produtos, e aí tem que se produzir mais, e aí polui a água, o ar, o solo. Então é uma sequência, né, de coisas. E aí esse dado aqui, gente, se eu fosse vocês, eu tirava uma cópia e pregava no quarto, porque apesar de ser um dado de 2013, né, tá aqui falando que 2020 ele manteve, né, foi o acesso. É um dado interessante de você estudar, com certeza é o tipo de coisa que é bom de você ter como base, saber, se você pelo menos ter uma ideia de como que são os índices nacionais, né? Alguns indicadores sociais de 2012. Com a maior extensão territorial e uma das menores populações do Brasil, a região apresenta uma das mais baixos índices sociais do país. Aí a gente tem, né, número médio de alunos
anos de estudo, né? Então, no norte, é uma região que está aqui aproximadamente, a pessoa estuda por 7 anos, tá? Seria mais ou menos isso. O que mais estuda é. Olha a gente aqui. Não, Sudeste, né? A gente está quase. Então, são as regiões aqui que mais. As pessoas mais ficam, né, na escola. Então, tentam terminar o máximo o estudo, tá? Taxa de analfabetismo. Tá em segundo lugar, né? Perdendo apenas para o Nordeste, né? O nível de analfabetismo ainda é muito alto, 9,5% da população. Porque o ideal é ser zero, né? Todo mundo ser alfabetizado. Na idade ideal, tá, gente? Não é tipo, estamos contando criança de 3 anos, de 4 anos, não é isso. Renda média mensal de todos os trabalhos das pessoas com 15 anos ou mais. Olha o norte aqui. Então, as pessoas no norte ganham aproximadamente 1.322, né? O Nordeste, de novo, sendo um dos últimos. E olha o Centro-Oeste aqui, ó. Em primeiro lugar. A gente tá ganhando bem. Número de trabalhadores. Como eu não vejo vocês, eu acho que eu tô, tipo, eu não faço piada, porque às vezes eu fico. Eles nem riem das minhas piadas, eu não consigo ver eles. Número de trabalhadores, né? De 15 anos ou mais com carteira assinada na população ocupada no setor privado. Número de trabalhadores. Nessa pesquisa, o IBGE inclui entre os trabalhadores menores de idade a partir dos 15 que exercem atividade remunerada e com carteira assinada no código na condição de aprendizes. A lei brasileira permite, sobre essas condições, o contrato de aprendiz a partir de 14. Eles estão contando a partir dos 15, né? Então, aqui, de novo, entre os últimos, né? E taxa de trabalho infantil. Um dos principais também em trabalho infantil, tá? O norte aqui. Engraçado é que as coisas ruins são os principais, né? Complicado. Página 55. Um grande desafio consiste, portanto, em buscar o máximo de conhecimento sobre os ecossistemas. Então, a ideia é que eles saibam cada vez mais para manter, né, esses ecossistemas funcionando, característicos da Amazônia e apresentar sugestões de como esses conhecimentos para ser utilizado para o desenvolvimento sustentável. Então, é juntar, né? Você conhece o meio ambiente, no máximo, as suas potencialidades e dificuldades, necessidades, para poder utilizar para a pessoa, né? Para as pessoas viverem ali em desenvolvimento agradável, né? Para que supram as necessidades. Então, junte os dois, nem gastando muito para um lado, nem muito para o outro. E aí ele traz algumas ideias, né, que podem ajudar nisso. Primeiramente, ele traz fomentar a preservação da floresta e de outros recursos naturais por meio de incentivo às comunidades e empresas que fazem manejo florestal sustentável. Então, por exemplo, seria meio que apoiar aquelas empresas que estão lá gerando emprego, gerando negócio, gerando produto, mas que tem algum projeto sustentável, social, que, por exemplo, reflorestamento, ou de limpeza dos rios, ou dou um bom dinheiro lá para proteger desmatamento. Então, existem várias técnicas, né, que até as empresas ganham alguns benefícios por estarem fazendo isso. Na verdade, são várias empresas que fazem isso, porque é vantajoso, tá, para elas também. Então, tanto elas ganham dinheiro com isso, diminuem vários impostos, como elas estão ajudando o meio ambiente, de uma certa forma, protegendo. Combater o desmatamento ilegal, mas aí tem que ser precisa de muito mais gente, precisa de mais equipamento, até porque os equipamentos do desmatamento parecem ser muito mais evoluídos do que do IBAMA, né? Ampliar os estudos sobre a região, de modo a conhecê-la melhor e, dessa forma, desenvolver propostas de aproveitamento econômico sem consequências danosas ao ambiente e à sociedade. Então, desenvolver, né, o que a gente tinha falado no primeiro, né? Tanto a economia quanto o meio ambiente precisam ser pensados em prol da natureza e da sociedade, já que a sociedade está inserida, né, no meio ambiente. Combater o desmatamento de novas áreas, então diminuir a fronteira agrícola, né, que as pessoas cada vez querem aumentar, para aumentar o nível de produção. Então, não é que a gente vai diminuir a fronteira agrícola, mas pelo menos segurar, não é para continuar ampliando, né? Auxiliando e cobrando melhor produtividade agropecuária nas áreas já desmatadas. Então, em vez de ficar desmatando mais, por que vocês não produzem onde está desmatado? Porque tem muita área que não é produzida, tá? Apesar de ser para isso.
Ampliar o acesso à infraestrutura da região com melhorias no saneamento básico, então água potável, né, por exemplo, tratamento de esgoto e coleta destinada ao lixo. E melhorar também a parte da saúde e da educação para esses grupos, né? E as lutas, né, ainda na página 55, as lutas sociais e ambientais na Amazônia. As discussões sobre o desenvolvimento sustentável na Amazônia surgiram a partir dos problemas ocasionados pela exploração das florestas para a extração do látex. Os seringueiros, diante de diversos problemas sociais e ambientais, trabalho excessivo, falta de serviços básicos, como saúde, educação, constante desmatamento, conflito com os donos das terras, né? Porque vários deles trabalham para alguém, tá? E que não tinha bem lei, gente. Depois a gente vai estudar isso no nono ano em história, mas é complicado. Ali é a parte dos seringueiros. Iniciaram a discussão sobre a importância de proteger a floresta amazônica e sobre as melhorias nas condições de trabalho. Por quê? Se essas pessoas vivem, né, da natureza, os ribeirinhos, os seringueiros, as comunidades nativas, né, como que faz se a gente destruir tudo? Então, essas pessoas foram as primeiras a falar, gente, a gente precisa modificar o meio como a gente vive. Então, vamos começar a cuidar e tratar a natureza, tá? Algumas das pautas de reivindicação eram a criação de uma reserva extrativista, ou seja, uma área apenas para extração, né? Onde se poderiam extrair produtos da floresta sem desmatá-la. Melhoraria nas condições de trabalho, redução dos conflitos fundiários, então não teria muito conflito de terra, porque aquela terra ali já é definida apenas para isso, né? Investimento em educação, saúde e outros serviços básicos para a população. E assim poder melhorar a condição das pessoas que trabalham, melhorar também que aquele espaço ali é usado apenas para isso, né? É uma forma que eles estão aqui indicando. E as outras áreas, a floresta poder se reconstruir, se cuidar, se proteger, né? A gente continuar com a floresta amazônica, porque é um dos grandes, como que eu posso dizer assim, produtores até do oxigênio, né? Toda a produção do oxigênio mesmo pelas plantas. Gente, alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa, mas eu acho que não. Ok, então vamos lá para a página 56, 57. Eu vou ler essa parte de inovação e tecnologia da Amazônia para explicar para vocês, né? Essas técnicas, o quanto são importantes ter tecnologia nessas áreas. E aí, meio que é isso. Aí acabou o livro também. Aí depois eu vou numa outra aula que não vai ser a semana que vem, porque semana que vem eu vou começar o capítulo 4, o livro 4, tá? Que é o capítulo 14. E aí a gente vai ter um momento só de correção de exercício, tá? Inovação e tecnologia na Amazônia. A proposta de fazer da Amazônia um polo de inovação tecnológica em grande escala parte de um grupo de cientistas que, em estudo publicado no periódico. Gente, está em inglês, vocês estão lendo aí, né? Depende de que os 6,7 milhões de quilômetros quadrados da floresta escondam matérias-primas que devem impulsionar a quarta revolução industrial. De acordo com os autores, produtos e serviços inovadores de alto valor agregado podem ser criados ao unir os avanços tecnológicos digitais e biológicas, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, genômica, edição genética, nanotecnologias, impressão 3D, com o conhecimento tradicional da região. Então, é juntar, né, o que já se sabia com o que se sabe hoje. E isso desenvolver novas técnicas, né? Mas aí a gente pensa, quanto que não vai ser extraído para conseguir isso, né? A gente está querendo diminuir um pouco, quer melhorar. Mas é lógico que isso é uma forma de matéria-prima também, né? E ir melhorando a qualidade de vida das pessoas. Só tem que saber nivelar, né? O estudo foi liderado por Carlos Afonso Nobre, na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e pelo empreendedor peruano Juan Carlos Castilha Rubio, engenheiro bioquímico da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, né? E presidente do Space Times Ventures.
empresa especializada em inovação da quarta revolução industrial. Então, eles pensando, né, nessa quarta revolução industrial de uma tecnologia completamente inovadora que utilize, sim, de comunidades tradicionais, né? Ou de conhecimentos tradicionais. Peraí que eu me perdi. As nossas análises mostram que se continuarmos com os dois modelos de desenvolvimento historicamente usados, que são a conservação pura da floresta e a atividade agropecuária, o desmatamento vai continuar. Se não encontrarmos uma outra maneira, a floresta vai desaparecer, afirmou em entrevista à DW Brasil Charles Nobre, né, principal autor do estudo. Chamada de terceira via, a proposta dos cientistas enxerga a Amazônia como um patrimônio biológico global que pode impulsionar a nova revolução movida à inteligência artificial e tecnologias que imitem a natureza. O biomimetismo. Existe um valor agregado muito maior dos recursos biológicos da Amazônia, que podem gerar uma economia muito robusta, de longo prazo, que sustentará um novo modelo que é compatível com a floresta em pé. Gente, as próximas empregos do mundo. Várias coisas vão sumir, né, de emprego e vários empregos vão ser ligados à tecnologia. Então, dê uma estudada como que vai ser o trabalho que você quer no futuro, porque logo, logo as coisas vão mudar. Então, se tiver possibilidade de trabalhos que são ligados à criação ou à tecnologia, esses aí têm mais chance de continuar na próxima geração, já que nós estamos falando de uma revolução muito rápida, né? Que é essa revolução tecnológica, né? Que a gente está vivendo. Quando eu comecei a escola, o telefone ainda era um tijolo dessa grossura, assim. E hoje em dia, as pessoas têm praticamente um celular no pulso, né? E tem gente que consegue, eu já vi gente que consegue implantar o celular na cabeça. Dá uma pesquisada aí, nanorobótica e chip, é um negócio doido. Não vai cair na prova, tá? Só tô comentando que é bom vocês se interarem das tecnologias, porque daqui a pouco tá aí e é bom a gente saber. Existe um valor agregado, tá, já disse. Desvendar de que as plantas e animais são feitos, como organismos se locomovem e percorrem o ambiente, por exemplo, são a chave para a criação de matérias, sensores e até robôs do futuro. Conhecemos o caso de uma espuma resistente produzida por um sapo, que inspirou a criação de uma nova tecnologia que captura o CO2 da atmosfera, diz Juan. Talvez a proposta de explorar esse patrimônio biológico seja, de fato, a única possibilidade de conservar a Amazônia. Não é preciso muito cuidado para que haja a repartição de benefícios para que a exploração dos recursos naturais não vire patentes nas mãos de empresas internacionais detentoras de tecnologia, alerta. Gente, se a gente não fizer, outros países vão fazer. E aí, a gente não tem as tecnologias e evolução exatamente porque a gente não investe nesse tipo de coisa, né? Em aproveitar o que a gente já tem para evoluir, para desenvolver tecnologia que as pessoas queiram. E não a gente ter que ficar comprando tecnologia de fora o tempo todo. Para Castilha, Rubio, né, a Amazônia é o próximo centro de inovação do mundo, mas ainda é cedo para dizer se a floresta tropical será tomada por laboratórios de alta tecnologia. Ainda não sabemos como isso vai acontecer exatamente. É um tema que vai durar 20 anos ou mais, mas sabemos que a capacidade e conhecimento local precisam ser reforçados e muito. Comenta o especialista, que compara o nível de dificuldade do projeto, a ida do homem à Lua. E aí você pensa, 20 anos, vocês vão estar no mercado de trabalho nessa época. Por isso é que vocês precisam já começar a pensar sobre isso, né? Que tipo de especialista eu quero ser, que tipo de trabalho. Não estou falando que você tem que decidir agora, mas direcionar para esse tipo de área, né? Ainda não sabemos como isso... Atualmente, apenas 2% dos doutores formados anualmente no Brasil, vêm de universidades amazônicas. Ao mesmo tempo, a Amazônia é o lar de cerca de 2,7 milhões de indígenas. Para que essas comunidades se beneficiem do Vale do Silício Amazônico, a pesquisadora Ben Susan diz que é preciso reverter uma tendência. Os conhecimentos tradicionais são desrespeitados. É preciso reconhecer seu importante papel, identificando determinados princípios, usando plantas e animais para processos de cura e cosméticos, fazendo a indústria espacial de muitas espécies e o manejo. Todo mundo colocou o nome no chat? Coloca aí, por favor. Nobre reconhece as dificuldades. É difícil essa articulação de que realmente retorna para o povo das florestas quando o conhecimento deles é apropriado
e se torna um produto de mercado, mas a lei da biodiversidade está aí para ser testada, diz o cientista, fazendo. Basicamente gente, o mundo está mudando, as comunidades tradicionais normalmente são muito desvalorizadas, mas elas poderiam ser melhor valorizadas, porque assim o mundo também ia conseguir evoluir, né? Se a gente pensasse num todo, a gente não pensa num todo, né? Então, precisamos começar a repensar o meio como a gente vive, tá? Gente, basicamente é isso. Acabamos o livro 7, o livro 3, capítulo 7. Não, 7, mano. Tô confusa. Muito obrigada, viu? Nem todo mundo colocou o nome no chat. Depois vocês ficam aí sem o nome no chat. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Fica com Deus. Suelen, Fabiano. Cadê o nome? Ah, tá. Suelen apareceu. Fabiano, seu nome no chat.